Boa noite para todo mundo. Finalmente chegamos ao livro 7, onde a gente vai ver os conceitos de CSS. Aí está, Fundamentos de Web Design, Conceitos de CSS, livro 7. O conteúdo de hoje, primeiro, vou explicar para vocês o que quer dizer CSS, o que é CSS. Depois nós vamos mostrar 3 formas de trabalhar com CSS. Existe o CSS inline, o CSS com tag style e o CSS com arquivo externo. Na verdade, a gente vai mostrar 3 formas de fazer CSS, mas no fundo eu vou recomendar para vocês que vocês sempre utilizem apenas o arquivo externo. É o modo padrão de se trabalhar com CSS, tá? Então as outras 2 formas são formas intermediárias de se trabalhar com CSS, mas que vocês não vão utilizar. Mas é importante saber da possibilidade de fazer dessa forma aqui. Em seguida, já que a gente já apresentou o CSS, a gente vai começar a brincar com ele. Vamos trabalhar com cores no CSS. Aí vou apresentar a tabela de cores. E finalmente apresentar um outro conceito, o segundo conceito importantíssimo da noite, que é o ID. Vou explicar o que é o ID e, de posse do conhecimento do que é ID, a gente vai poder trabalhar com seletores CSS. E para finalizar, a gente vai começar a embelezar a nossa página, incluindo imagens na nossa página da oficina de Fuscas do Marcão. Bom, então vamos começar já, porque para chegar lá no final tem muito chão, né? Então, começando, o que é CSS? 95, Hakon, William, Lee e Bert Boss apresentaram a proposta do CSS. Cascade Style Sheets, que significa folhas de estilo em cascata. O CSS é uma linguagem de formato HTML. O CSS trabalha organizando e adicionando novas possibilidades ao código. Com ele, você pode modificar praticamente tudo dentro do layout, como as cores, background, características de fontes, margens, preenchimentos, posição. O CSS ajuda a manter as informações de um documento separadas dos detalhes de como exibi-la. Esses detalhes do documento são conhecidos como estilo. Você mantém o estilo separado do conteúdo, tornando a manutenção mais fácil e utilizar o conteúdo com diferentes estilos para diferentes propósitos. A palavra cascata no nome se dá pela modularidade da especificação. Em um documento, você pode ter vários arquivos CSS, carregando diferentes regras que se referem a múltiplos ou aos mesmos elementos. Então, o CSS ele veio para separar o que é design, ou seja, o que é layout, estilo, do que é conteúdo. O conteúdo, a partir do momento que a gente utilizar o CSS, o conteúdo vai ficar todo no HTML. E aquilo tudo que a gente fez na última aula de bota negrito aqui, coloca o título ali, faz o sublinhado e tudo mais, aquilo que a gente começou a fazer na aula passada e muito mais, vai tudo para dentro do CSS. Ou seja, a maneira como a gente mostra a informação está no CSS. A informação propriamente dita, ou seja, o conteúdo, fica no HTML. Portanto, CSS é layout. E aí existem 3 formas de fazer CSS. A primeira delas é o CSS inline. Até agora, para mudar o visual de um texto HTML, mudamos a tag. Para mudar uma tag do parágrafo, trocamos para uma tag de título, por exemplo. Do H1, o tamanho da fonte fica maior. Mas as tags têm um valor, um propósito, um significado. E para mexer na apresentação visual dos elementos, não usamos elas, usamos o CSS. Existem 3 formas de configurarmos o CSS. A mais simples é chamada de CSS inline, ou seja, da linha onde temos nossa tag, adicionamos a propriedade do CSS.
Mas aqui não usamos o nome CSS, usamos uma propriedade chamada style. Além disso, como esse elemento altera somente um conteúdo, toda vez que quisermos colocar a mesma configuração em elementos parecidos, vamos precisar repetir esse código. O CSS é uma forma como mexemos em cada um dos elementos granularmente em cada um dos pontos desses elementos, para podermos apresentar o nosso site do modo como quisermos. Então a gente vai trabalhar da primeira forma, que é o CSS inline, dentro daquela página que a gente estava trabalhando. E a gente vai, no caso, fazer uma formatação de um parágrafo, tá? Aqui eu já estou com a página aberta, o editor de texto, o Sublime já está aberto. Eu já estou com a página aberta aqui também, para a gente dar F5 e ver se houve alguma mudança. E eu vou fazer, então, a alteração naquele texto. Cadê? Onde é que está esse texto? Proporcionar a melhor tunagem. Esse texto ele está aqui. É a nossa missão. É, aqui na missão. Vamos mexer aqui na missão. Lembra que a missão, olha aqui, a missão ela é um parágrafo que começa com a tag P e encerra com a barra P, mas dentro dela a gente tem a tag itálico, a gente tem a tag underline, então tem uma série de tags aqui. A gente vai alterar o tamanho dessa letra, fazer uma outra alteração, apenas nessa tag de parágrafo. E no CSS inline, a gente faz a inclusão da propriedade aqui, ó, style igual, aspas, e aí a gente escreve aqui, ó, fonte. Você vê que como é um editor de código, ele já vai nos ajudando. O que eu quero mudar é o tamanho da fonte. Então, font size, ele já colocou 2 pontinhos ali, 20 pixels, ou seja, 20 pontos de tamanho. Então eu fiz uma alteração dentro dessa tag P. Vou dar Ctrl S para gravar, venho aqui na nossa página e dou F5. Reparem na linha da missão. Aumentou de tamanho, né? Nossa missão é proporcionar a melhor tunagem, ficou em tamanho maior, ou seja, em 20 pixels. Rapidinho, só para mostrar para vocês, para quem não enxergou, vou trocar de 20 para 40. Vou dobrar o tamanho. Aí eu vou voltar aqui e dar F5. Olha lá, passei para 40 pixels. Agora vamos voltar para 20, porque 20 está adequado, né? 40 está muito exagerado, escandaloso. Volta aqui para 20 pixels. Então essa é a maneira de fazer o CSS da forma inline, ou seja, dentro da linha, da própria linha da tag onde você está trabalhando. Tá aqui, ó. Um minutinho para eu poder voltar aqui. Alguém está precisando entrar. Muito bem. Essa é a primeira forma de você trabalhar com CSS. É o CSS inline. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é centralizar esse título. Oficinas de Fuscas do Marcão. Vamos fazer a mesma coisa então aqui no H1, né? Aqui no H1 eu coloco style igual, aspas, text align que eu quero. Text align igual a center, ou seja, centralizado. Ele botou um ponto de vírgula aqui porque na verdade eu posso colocar outras informações aqui. Mas eu vou deixar sem esse ponto e vírgula por enquanto. Dou Ctrl S para salvar aqui. Venho aqui e dou F5. Vocês vão reparar que o título vai centralizar. Ah lá, centralizou. Ok? O CSS inline, então, está apresentado para vocês. Uma outra coisa que a gente pode fazer é centralizar todo o texto. Só que a gente está falando de CSS inline. Para fazer isso, então, ó, eu vou pegar esse aqui, esse que a gente colocou aqui em cima, e vou repetir ele em todos os parágrafos. Essa é a desvantagem da CSS inline. Você tem que repetir em tudo quanto é lugar. Repetir nesse parágrafo, vou repetir nesse outro aqui, vou repetir nesse último aqui, deixa eu aumentar aqui, repetir nesse último aqui,
Esse aqui do meio, ele já tinha o font size. Então, agora sim eu vou usar o ponto e vírgula. Eu vou botar ponto e vírgula e começar a outra propriedade. Align, fonte. Não é fonte, né? É text. É text. Text, align, center. Dou Ctrl S aqui e ao der F5 aqui, tudo vai ficar centralizado. Agora, vocês perceberam um trabalhão. Toda vez que eu quero mudar a propriedade de algum parágrafo, eu tenho que repetir as informações naquele parágrafo. E vai ficando tudo muito poluído, porque eu estou misturando o conteúdo com o layout. Está ficando tudo misturado. Então tem que ter uma maneira melhor de fazer isso. E aí a gente vai trabalhar com CSS com a tag style. Trabalhar com CSS inline não é produtivo porque precisamos toda hora repetir o mesmo código. Em nosso site de exemplo, temos só 3 parágrafos. Imagine se tivéssemos 2.000 parágrafos. Pior ainda seria se tivéssemos que mudar o alinhamento de centralizado para justificado. Para melhorar isso, temos a segunda forma de apresentarmos o CSS. Vamos apresentar agora o CSS com tag style. Dentro do head, adicionamos a tag style. Ela é uma tag que abre e fecha. Dentro da tag, podemos colocar marcações de CSS referentes aos elementos que temos no HTML. Bom, assim, do jeito que está falando aqui, não dá para entender o que é que ele quer dizer, mas a gente vai fazer isso agora na prática, porque aí vocês vão entender o que é que está sendo feito. A gente vai formatar os parágrafos de uma forma diferente. Só pegar esse daqui. Muito bem. Bom, é o seguinte, vejam como é que está o nosso texto. Em cada lugar onde tem parágrafo, eu tive que incluir a informação. E aí, esse Text Align Center, eu vou colocar ele uma vez só. De que forma? Eu vou criar uma tag style na cabeça do HTML. Eu vou vir aqui em cima, ó, aqui em cima, e aqui eu vou criar tag style. É claro, depois da tag style eu tenho que ter um fechamento, mas antes do fechamento eu vou colocar aqui parágrafo, abre chaves, ele já abre e fecha para mim, text align center. Muito bem. E é claro, se eu abrir a tag style, eu tenho que fechar a dita cuja. Olha aí, fechei a tag style aqui em cima. Se eu estou com essa informação aqui definida na cabeça do HTML, eu estou dizendo que o P, todos os parágrafos do arquivo inteiro é centralizado. Eu posso agora retirar essa informação de todos os P's. Então eu vou retirar do P aqui de cima, eu vou retirar aqui do P aqui, mantendo o font size igual a 20, claro, e vou tirar do último P também. Pronto. Agora o HTML sabe que o P ele é centralizado por conta da tag style que eu acrescentei aqui em cima. Tá? Vou dar Ctrl S e dar F5 e vocês vão ver que não vai mudar absolutamente nada. Porque agora ele está respeitando que o P de dentro da tag style definida na cabeça do HTML funciona. É ela que manda. Muito bem. Bom, feito isso, vocês entenderam agora como é que funciona com a tag style. Eu evitei de ficar repetindo as informações, né? Já evitei de ter que ficar repetindo as informações indefinidamente dentro do meu texto. Oi, pode falar. Boa noite. Nesse caso, por exemplo, se eu declarar... Vamos usar daí, pego. Se eu declarar o style no P como outro test align, com outra propriedade, por exemplo, left top, para o texto ficar mais para a esquerda e para cima, se eu declarar ele na tag no HTML e declarar com outra propriedade diferente no style, no CSS, qual que vai ser a prioridade? Boa pergunta. Ele vai priorizar a tag style, se não me engano. Mas eu não tenho certeza, porque eu nunca fiz isso. Espera um pouquinho, tem alguém querendo entrar aqui. Eu não fiz esse teste
Mas tem uma hora, né, eu não sei em qual aula que a gente faz isso, mas tem uma aula que a gente verifica a força de cada declaração HTML. E aí a gente coloca... Tem um momento do curso, lá na frente, em que eu coloco 3 declarações diferentes, uma inline, outra na tag style e outra dentro do arquivo externo. E a gente bota os 3 para competir para ver qual que ganha. Entendeu? Mas eu não lembro agora como é que fica exatamente. Eu acredito que ele vai respeitar o arquivo externo. Mas de qualquer maneira a gente faz esse teste depois. Agora, uma coisa que vocês têm que entender é que aqui, ó, eu posso colocar outras coisas. Por exemplo, aquela definição do H1 que está aqui embaixo, ó, do H1, pode vir aqui para cima agora. Eu posso colocar H1, abre e fecha a chave e colocar definições do H1 aqui. Não vou fazer isso porque é desnecessário. Mas, veja, esse espaço aqui passa a ser o espaço onde eu centralizo as informações de layout. Tá? Bom, agora a gente vai ver a terceira forma de trabalhar com CSS, que é arquivo externo. CSS com arquivo externo. CSS arquivo externo. A terceira forma de utilizar o CSS, que é a mais comum de encontrarmos, é o CSS com arquivo externo. Este arquivo deve ser salvo na mesma pasta com o nome style.css. O nome do arquivo vai ser style, porque é onde vamos guardar todo o estilo da página, e a extensão do arquivo é CSS. Se imaginarmos um site em que temos 20 páginas diferentes, todas elas terão o mesmo estilo. É isso que buscamos quando estamos criando um bom código. Então veja que o que ele está propondo aqui é que a gente crie um arquivo fisicamente disposto junto, na mesma pasta onde a gente tem o ponto HTML. A gente vai ter um ponto HTML e vai ter um ponto CSS. No HTML vai ficar o quê? O conteúdo. No CSS vai ficar o quê? O estilo. E como é que a gente vai ligar essas duas coisas? Como é que um vai saber que o outro existe? É o que a gente vai fazer nesse momento aqui. E está descrito lá na apostila como é que a gente vai fazer. Mas eu vou explicar para vocês na prática aqui. Bom, primeira coisa, arquivo novo, né? New file, aqui no Sublime. Pronto, a gente tem agora 2 aspas, ó. Tem a aspa do index.html e a aspa do novo arquivo. Esse novo arquivo a gente já vai salvá-lo com o nome de save as. Aqui na pasta onde a gente já tinha o HTML, o index.html, eu vou salvar o style.css. Esse arquivo, style.css, também é um nome padronizado. Mas isso não quer dizer que você não pode criar um estilo do marco.css, um estilo melhor, underline do trabalho.css. O arquivo pode ter outros nomes, mas por padrão, o style.css é o que a gente costuma começar a trabalhar. Então eu vou salvar o arquivo aqui, por enquanto ele está vazio, mas lembra o que a gente tinha colocado aqui, ó? Dentro da tag style, eu vou tirar daqui, aqui de dentro da tag style, eu vou tirar exatamente a linha inteira. Tirei daqui. Vou dar Ctrl S para salvar e vou trazer para cá. Trouxe para cá. Então, observe o seguinte, apaguei o que não devia. Aqui agora eu tenho P, abre chave, text align. Vamos trabalhar com indentação bonitinha aqui. Fazer indentação bonitinha do texto, para ficar tudo organizado. Então, P, abre chave, text align igual a center. E eu retirei aqui do style. Agora, o meu HTML, ele não sabe que esse style CSS existe. Para que ele saiba, eu tenho que acrescentar aqui na cabeça mais uma informação. E essa informação ela é acrescentada logo aqui debaixo do title. Tá? Aqui eu vou acrescentar link. Opa, errei. Calma. Isso aqui tem que ser uma tag. Uma tag link. Eu estou linkando um arquivo rel
igual. Que tipo de arquivo nós estamos falando? Style sheet, ou seja, uma planilha de estilos. href, ou seja, qual é a referência? A referência é style.css. Fecha a tag. Então, nesse momento aqui, eu estou fazendo um link do meu HTML com o CSS e informando que o arquivo que deve estar linkado é style.css. Como agora o meu HTML sabe da existência do style.css e que, veja, aqui na pasta do arquivo nós temos o index.html e o style.css, os dois arquivos da mesma pasta. O que vai acontecer agora no meu arquivo? Vou dar esse F5, não vai acontecer nada. Mas não era para acontecer nada mesmo. Por quê? Mesmo não tendo o Align Center nos parágrafos, nem o Align Center na tag style, ele vai lá no arquivo externo buscar essa informação. E aí tudo continua funcionando. Essa é a maneira correta de você trabalhar com o CSS. Agora, a gente vai também ter outras coisas para fazer com estilo. Aliás, 1 milhão de coisas para fazer com estilo. E uma delas é trabalhar com cor. Cores no CSS. Existem 3 formas de representar cores no CSS. Através do nome da cor, para colocar o texto em vermelho, utilizamos o termo em inglês red. No CSS, utilize o atributo color _red. Através do seu hexadecimal, os olhos enxergam o espectro RGB, que quer dizer red, green, blue, vermelho, verde, azul. Para usar o dicionário hexadecimal, colocamos cerquilha e marcamos 6 elementos. Os 2 primeiros para o vermelho e os 2 segundos para o verde e os 2 últimos para o azul. O 0 é a ausência de cor e o F é o máximo de cor. Então, se eu quiser representar, por exemplo, o preto, que é a ausência de todas as cores, coloco cerquilha 6 zeros. Isso. Ou seja, 00 para vermelho, 00 para verde, 00 para azul. Para representar o branco, coloque cerquilha 6F. FF para o vermelho, FF para o verde, FF para o azul. Para codificar o vermelho, basta utilizar o atributo color cerquilha FF0000. Através do seu RGB, o mesmo padrão RGB que falamos sobre as cores que conseguimos enxergar, temos um dicionário RGB. Um alfabeto, ele vai do 0 a 255, sendo o 0 a ausência e o 255 o máximo. Ou seja, ele tem 256 níveis de representação de cada cor. Na codificação usamos RGB, separando as cores por vírgula. Então, se eu quiser representar branco, coloco RGB 255, 255, 255. Se eu quiser representar só azul, RGB, abre parênteses, 0, 0, 255. Para codificar o vermelho, basta utilizar o atributo color, RGB, abre parênteses, 255,0,0, fecha parênteses. Muito bem, então vamos fazer isso na prática, colorindo os parágrafos. Para isso a gente vai voltar lá no nosso texto e a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma cor de fundo no H1, lá no fundo do parágrafo do título. Então aqui onde está o center, eu vou botar um ponto e vírgula. Aqui no CSS Inline mesmo, vou colocar background, 2 pontos, cerquilha CC, 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 que representa uma cor cinza, tá? Vocês vão ver esse cinza na hora que a gente der F5. Mas eu também vou colocar, aliás, vamos ver como é que ficou agora. Então, Ctrl S do F5. Olha lá, o fundo do título agora está com um cinza, com um fundo cinza. Okay? Eu posso colocar a mesma coisa lá no parágrafo, nos parágrafos todos. Basta eu vir aqui na definição do parágrafo
colocar um ponto e vírgula no final, abrir uma linha e escrever background, tequilha, CC, CC, CC. Dou Ctrl S no style.css e dou F5 aqui. Pronto, agora cada parágrafo tem a cor do fundo. É claro que essa cor de fundo não está muito bonita, mas além disso, para piorar, ele o browser pintou só um parágrafo mesmo. Se a gente quer fazer um background, o ideal é que tudo estivesse pintado de cinza, né, o fundo todo. Para fazer isso, a gente tem que trabalhar de uma outra maneira. Voltando aqui para o HTML. Na verdade, eu quero que toda a página seja cinza. Se eu estou falando de toda a página, eu estou falando do corpo inteiro dela, ou seja, do body. Se eu quero que o body seja cinza, o que eu tenho que fazer? Eu vou aqui no Style CSS e vou abrir o body. Eu vou abrir a tag body aqui no CSS. Aí é importante informar uma coisa para vocês. Por uma questão de organização, você sempre coloca todas as definições do CSS na mesma ordem que eles aparecem aqui no body. Eu já tenho o parágrafo aqui. O body, ele está aqui. Depois vem os parágrafos. Então, o que acontece? Eu vou colocar o body antes. Tá? Eu abro o body antes, para ficar na mesma ordem do HTML. Então, eu abro o body aqui, coloco o background, cerquinha, CC, CC, CC. Muito bem. E fecho aqui a chavezinha. Dou Ctrl S. Parece que chegou alguém, né? Chegou. Dou Ctrl S. Agora o background está no body inteiro. Então o que vai acontecer na hora que eu der F5 aqui? Olha que legal. Agora sim, o corpo inteiro da página está em cinza. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui. Dá para alterar também o valor do HTML, Marcos? Não entendi o que você quer dizer. É porque, por exemplo, volta lá no index. No HTML. Sim. O HTML também é uma tag. Daria para alterar alguma propriedade dele? Do HTML? A gente geralmente, o que a gente tem de definição de propriedade para a tag HTML é essa que está aqui. Você coloca a linguagem que você vai utilizar no seu texto. Ela é importante no seguinte aspecto. Você já entrou em alguma página em outra língua e o browser, o Chrome, qualquer browser que você esteja utilizando, perguntou se você não queria fazer a tradução da página? Sim, e também já teve alguns sites que dentro deles já podiam trocar a linguagem. Sim, mas esses dentro dele podia trocar, aí é uma coisa mais específica do site, mas eu estou perguntando do próprio browser. Quando o browser pergunta para você se você quer traduzir aquela página, é porque ele identificou que o seu sistema operacional está trabalhando, o seu sistema operacional e o próprio browser está trabalhando em português, e aquela página que você acabou de entrar, ela está com esse lang aqui definido com outra língua. E aí ela percebe que a página está em outra língua através dessa propriedade aqui, desse atributo da tag HTML, entendeu? Entendi. Então essa é uma forma de você colocar um atributo para o HTML. Mas outros podem vir. Por enquanto a gente vai ficar só nesse. Sim. Tem outras coisas que a gente vai poder fazer, mas aí é um modo avançado lá na frente que a gente vai explicar ainda. Beleza. Beleza? Obrigado. Bom, agora a gente pode... O que mais que a gente pode fazer aqui? Peraí. Eu posso retirar o background aqui, do H1, né? Pode retirar o background daqui. Além de retirar daqui, lá no CSS, deixa eu dar Ctrl S aqui. Lá no CSS, eu tinha o background aqui no P também, no parágrafo. Eu posso retirar daqui também.
Eu posso deixar esse ponto e vírgula aqui ou não. Esse ponto e vírgula é opcional. Posso até botar no de cima se eu quiser. Geralmente ele é obrigatório quando você tem outros atributos a colocar para as tags, tá? Dou Ctrl S e agora você vê como eu coloquei background no body, ficou bonitinho. Todo o body, toda a página está em cinza. Que mais? Que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, observem que o itálico, ele apesar de ser um elemento de layout, ele está aqui utilizado aqui na missão, ele é também um elemento de conteúdo, ele marca o que é o itálico aqui. Eu posso vir aqui no meu CSS e fazer alterações no itálico. Por exemplo, errado. Eu posso abrir o itálico aqui no CSS, ó. Abre chave, fecha chave. Eu posso, por exemplo, colocar a cor da letra em vermelho, color red. Então, se eu vir aqui agora no meu browser, olha lá, o que era itálico agora está aparecendo em vermelho. Então, eu tenho a liberdade para poder trabalhar, inclusive com diversas maneiras para representar a cor. Você vê que no background eu estou trabalhando com a codificação hexadecimal. Aqui no color eu coloquei o nome da cor. E todas as cores, vocês podem observar lá na apostila, tem nomes específicos, tá? Você não precisa trabalhar com hexadecimal. Uma outra coisa que a gente pode fazer: colorir dentro. O que eu quero dizer com colorir dentro de uma tag? Isso daí já é uma coisa um pouquinho mais avançada. Observe o seguinte: eu tenho aqui o underline, ok? Eu tenho esse underline aqui em cima. O underline? Sim, é um underline. E vamos dizer que eu coloque o underline em outro lugar. Eu vou colocar o underline aqui no nome, só para poder mostrar esse exemplo, tá? Eu vou aqui colocar o underline aqui, no nome Oficina de Fuscas do Marcão, e barra underline aqui. Agora eu tenho dois underline, não tenho? Dois underline, o underline aqui em cima e o underline que está aqui dentro do itálico, melhor tunagem. Eu vou vir aqui e colocar o underline em azul. Color, blue. Dou Ctrl S. O que vai acontecer na minha página agora? Tudo que está com underline vai ficar em azul. Mas aí isso é um conflito. Está acontecendo um conflito aqui. Explico por que eu estou chamando de conflito. Porque o que acontece? Na verdade, eu queria só que esse underline aqui dentro ficasse em azul. Para que eu possa me referir apenas ao underline que está dentro do itálico, esse aqui que está dentro do itálico, só esse underline, eu posso colocar da seguinte forma: U. Eu estou dizendo aqui, underline que está dentro do itálico, e espaço U. Isso para o CSS é uma forma de você se referir exatamente àquilo que você quer. E espaço U. Se eu voltar aqui, veja que agora o browser vai entender o que eu quero dizer. O underline de cima voltou a ser preto. E ele está colocando em azul apenas o underline que estava dentro do itálico. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Alguma pergunta? Algum comentário? Entenderam? Entendi sim, tranquilo. Beleza, então vamos em frente. Vamos em frente. Porque agora que vocês sabem mexer com cor, agora vocês vão poder fazer coisas do arco da velha. Aqui na apostila eu coloquei uma tabela de cores em tons de azul, tons de verde, tons de ciano, tons de amarelo, tons de roxo, cores pastéis, tons de vermelho, tons de marrom, tons de laranja, tons de rosa, tons de cinza. E essa tabela que eu coloquei aqui, ela tem
o nome da cor. Então, voltando aqui, olha, se eu pegar uma cor qualquer aqui, ó, light green. Bom, eu estava falando aqui dos tipos de verde. Peguei uma cor específica, o light green. Você vê que todas as cores têm nome. Além disso, todas as cores nessa tabelinha também estão com o seu valor hexadecimal e todas as cores também estão com a sua codificação RGB, ok? Nessa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês na apostila, no livrinho. Agora sim, vamos dar uma limpada no nosso HTML para continuar falando sobre outro assunto. Então, o H1 tem que ir lá para o CSS também. Vamos tirar esse style daqui. Pega esse H1 inteiro aqui e leva lá para o CSS. Mas onde que eu vou botar ele aqui? Bom, o body está em cima. Aí depois vem o H1, depois vem o parágrafo. Então vai estar entre o body e o parágrafo. Aqui vai entrar o nosso H1. Aí eu tenho que arrumar as coisas aqui. É H1, abre chave, Text Align Center. Fecha a chave. Vai um minutinho aqui, H1. Ctrl S. Bom, aqui eu posso tirar esse negócio aqui todo aqui, de style. O que mais que eu posso tirar daqui? Aqui no P. Os 20 pixels. Esses 20 pixels aqui eu também vou retirar daqui. Mas eu não vou levar isso para o style não, tá? Eu vou deixar a missão no tamanho normal, de tamanho de letra. Não vou fazer essa alteração. Tirei daqui. E também tem que tirar essa tag style aqui de cima. Ela não é mais necessária, porque agora a gente tem um arquivo. Muito bem. Ctrl S aqui, Ctrl S aqui. E a mudança que vai acontecer é que a missão vai ficar com tamanho de letra normal agora quando eu der F5. Vou dar F5. Pronto. É a única alteração que tinha para fazer. Bom, o que mais? Que mais? Parece que é só isso. Gente, agora eu posso apresentar para vocês uma coisa chamada ID, que é uma mão na roda para gente. E aí eu vou chamar o Jonathan de novo para ler. Lê para a gente, Jonathan. ID e sua marcação. O marcador de identificação ID serve para identificarmos alguma tag específica. Quando quisermos separar um parágrafo dos outros, vamos colocar ID igual a... Isso aí é o aspas. Aspas. Na tag. Entre as aspas você coloca um nome qualquer, que é o mesmo que vai ser usado no CSS. Bom, vocês não entenderam muito qual é a ideia de ter esse ID ainda, mas na prática vai ficar muito fácil de entender. Vamos agora criar um ID, ou ID, para quem foi alfabetizado em inglês. A gente vai criar um ID aqui para a missão, o parágrafo da missão. Por que a gente vai criar esse ID para a missão? Eu quero fazer uma alteração na missão, mas é só no parágrafo da missão. Eu não quero alterar os outros parágrafos. Então, eu poderia fazer uma alteração aqui no P, mas eu não quero mexer no P. Porque se eu mexer no P, o que vai acontecer? Eu vou estar mexendo em todos os parágrafos da minha página. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no P da missão e coloco ID igual, abre e fecha as aspas, e escrevo missão. Mas por que você não colocou tio no A? Eu não coloquei tio no A por uma questão de... Lá no início, quando a gente programava, e isso é lá do século passado, tá? Na época dos dinossauros, não tinha acentuação nos computadores. Então a gente se acostumou a escrever código sem acento. Então, aqui na missão é texto, é conteúdo, então tem que ter o código, esse vai aparecer. Mas na codificação interna,
existe um costume de você não colocar acento nas palavras. Então, o missão vai ficar sem acento mesmo. O que eu fiz agora? Eu fiz uma identificação desse parágrafo com o ID missão. Aqui vai ficar desse jeito. E agora eu vou vir aqui ó, no CSS, e embaixo do P, eu vou identificar o meu ID. Com uma cerquinha, eu escrevo missão. Ele já sabe que é um identificador, um ID, então ele escreve em verde, né? Eu posso aqui dentro agora colocar a definição que eu queria. Agora sim, o texto vai ficar um pouco maior. Font size igual a 20 pixels. Apenas no parágrafo identificado como missão. Vamos ver se deu certo? Só o parágrafo da missão vai aumentar de tamanho, hein? Ah lá, deu certo. Só o parágrafo da missão ficou em tamanho maior. Beleza? Existem diversas maneiras de você identificar o texto no CSS. E aqui eu apresento para vocês algumas maneiras de fazer isso. São os seletores CSS. A gente não vai usar todos eles hoje, não. Com o tempo a gente vai aprender a usar todos eles, mas por enquanto vai ter os momentos exatos em que a gente vai usar cada um deles. Por exemplo, eu quero alterar todos os elementos do CSS, ou seja, alterar tudo que está aqui. Então eu venho lá em cima, na primeira linha, e coloco asterisco, abre e fecha chave. O que eu colocar dentro desse abre e fecha chave aqui vai ser alterado para toda a página, todas as tags, vamos dizer assim. Uma outra maneira de fazer é colocar a tag. Você pega a tag P e aí você coloca P, abre e fecha chave. Isso a gente já usou aqui de monte, né? Já tem um monte de tag aqui, são essas todas colocadas em vermelho. A outra maneira de fazer isso é utilizando para classe. Mas classe é um conceito que a gente ainda não aprendeu. Mas o que você pode saber é que você, além de usar o ID, que está representado aqui, você também tem um outro jeito de fazer identificação, que é utilizar classe. Mas por enquanto a gente não vai usar classe. Uma outra maneira é você misturar classe com tag. Uma outra maneira é você usar o ID. Você usa cerquinha. E você pode também colocar elementos filhos. Mas tudo isso a gente vai aprender em detalhes. Aqui eu estou meio que me adiantando para mostrar para vocês que existem diversas maneiras de trabalhar com seletores dentro do CSS. E aí a gente também tem como incluir imagem. E a gente já vai chegando mais para o nosso final do nosso conteúdo aqui. Agora a gente vai trabalhar com inclusão de imagens. Mas eu vou voltar e vou chamar o Jonathan de novo. Incluindo imagens. A tag IMG inclui uma imagem. Utilize os formatos JPG, GIF ou PNG na página e não precisa de fechamento. Dentro da tag devemos colocar os atributos src, informa ao navegador onde encontrar a imagem. Alt é uma descrição em texto para quem não consegue vê-la. Title é uma informação adicional que geralmente aparece quando passamos o mouse por cima da imagem. Height especifica a altura da imagem, mas é melhor usar o CSS. Width especifica a largura da imagem, mas é melhor usar o CSS. O HTML5 inclui a tag Figure para permitir colocar legendas nas imagens. Para isso usamos também a tag Fic Caption. Veja o exemplo. Bom, então essa tag Figure é específica para você colocar legenda na imagem. A gente por enquanto não vai utilizar, mas fica aqui a lembrança de que tem como você colocar legenda. E essa forma nova de colocar legenda, ela surgiu agora no HTML5. É uma novidade do HTML5, tá? Bom, eu acrescentei. Muito bem, agora vamos trabalhar com imagens, finalmente, na prática. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, tem que ter uma imagem no meu projeto. E aí eu já copiei uma imagem chamada banner.jpg
Essa imagem eu copiei de um arquivo na internet, trouxe ela para cá. E agora como é que eu faço para colocar a imagem na minha página? Volto aqui no HTML e a imagem, a ideia é que essa imagem aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí, são vários fuscas coloridos. A ideia é que essa imagem ela fique aqui em cima. É um banner acima do título. Se ela é acima do título, então ela vai estar lá em cima, logo debaixo do body. Então, empurra o H1 para baixo e bota a imagem aqui. Você começa com a tag IMG, ok? E como a gente sabe que o melhor é a gente trabalhar com ID, eu já vou colocar um ID aqui. E essa página, essa imagem específica vai ter um ID banner. Eu vou dar um espacinho, colocar o SRC. E o que é o SRC? É o nome da imagem, banner.jpg. É o nome da imagem que está lá na pasta, ó. Tá aqui na pasta banner.jpg. Eu coloco o nome dela aqui para que o nosso HTML saiba que imagem é que ele deve colocar aqui. Pronto, eu já tenho uma imagem na página. Será que eu tenho mesmo? Dou Ctrl S aqui, volto para a página aqui do F5. Pronto, olha lá, já tenho uma imagem na página. Simples, né? Basta eu ter o projeto aqui, basta eu ter a imagem aqui na nossa pasta do projeto que eu já consigo acessar essa imagem e mostrar no browser da minha página. Bom, eu acho que eu não vou usar mais isso hoje, então eu vou fechar a pastinha aqui com o nosso projeto, fico só com o browser e com o editor de código. Bom, agora você pode... Oi? Eu consigo centralizar ela também? Ah! Essa preocupação sua é uma preocupação de layout, é uma preocupação de estilo, e é exatamente o que a gente vai fazer agora, tá? Quem falou foi a Ana? Sabrina, isso mesmo, Sabrina. É o que a gente vai fazer agora, mas não centralizando. Você pode usar o center como a gente usou para o texto aqui, tá? Do jeito que estava aqui. Uhum. Mas a gente vai fazer diferente. Porque, veja, o que acontece aqui? Essa página está nesse canto e ela está sendo mostrada no tamanho original dela, certo? Sim. Ó, tá lá, naquele cantinho. Se eu colocar a página inteira na tela, fica daquele jeito lá. O que a gente vai fazer vai ser diferente. Eu vou vir aqui, ó. Eu já não coloquei um ID para essa imagem específica, banner. Isso não é à toa. É porque quando eu for mudar, eu não quero mudar todas as imagens ao mesmo tempo. O ID ele serve para isso, para a gente identificar uma dentre muitas. O ID é para isso. Eu estou falando isso para vocês porque essa é a diferença da classe, que eu vou ensinar para vocês depois. A classe é o contrário. A classe é para você pegar todos de um grupo e identificar de uma vez só. O ID ele faz o contrário. Ele separa um dentre muitos. Mas então vamos aqui para o CSS. Logo debaixo do body agora, eu vou abrir o ID. Sequilha banner. Abre e fecha a chave. Aqui dentro, agora, eu vou colocar uma propriedade para fazer ele ocupar 100% do espaço. A propriedade se chama width. Quer dizer largura em inglês. Eu sempre escrevo ela errado. Width. O width, eu posso colocar diversas coisas. Eu posso colocar, por exemplo, que eu quero que a imagem tenha 20 pixels de tamanho, de largura. Largura, não é tamanho, é largura. Deu Ctrl S aqui, dou Ctrl S aqui. Não sei se eu tinha dado, mas de qualquer forma. E aí, 20 pixels. O que vai acontecer agora? Ela ficou pequenininha, porque eu coloquei ela com largura de 20 pixels. Mas eu posso usar outras formas de representar. Eu posso colocar aqui, e a forma mais legal de fazer é você utilizar porcentagem. Eu vou pedir para ela ter 100%, ocupar 100% da largura disponível. Eu dou Ctrl S de novo, volto aqui e dou F5. Olha que interessante, ela agora está ocupando 100% do espaço disponível. Ah, mas como é que eu vou saber se é realmente 100% do espaço disponível?
Olha que interessante. Se eu aumentar o tamanho da janela, ela vai sempre ocupar 100% do espaço disponível. Entenderam? Então essa é a ideia de você trabalhar com porcentagem, porque a porcentagem permite que a página fique com um dimensionamento fluido. E esse é o termo correto mesmo. A página ela fica meio que líquida. Você mexe no tamanho da página e ela fica líquida, ela se ajusta ao tamanho que você colocou. Isso é uma vantagem de você trabalhar com a formatação líquida, ou seja, utilizando esses recursos do tipo porcentagem. Tá? Beleza? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Sim. Agora a gente vai aprender um truquezinho para testar coisas. Testar coisas aqui no CSS. E o que a gente vai fazer? Para testar, a gente vai usar uma ferramenta chamada Ferramenta do Desenvolvedor. Essa ferramenta ela está aqui no browser, tá? Se eu vir aqui no browser e der F12, olha lá, ele abre a ferramenta do desenvolvedor. Eu estou aqui com a página e do lado aqui eu tenho um monte de elementos. E observem que esses elementos, se eu coloco aqui no head, ele não mostra o elemento ali. Se eu passo pelo body, ele marca a página inteira. Se eu passo pelo IMG, ele marca só a imagem. No H1, pulou para o H1. Lá, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Então ele vai mostrando para mim onde que eu estou. Tá? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer aqui, mexer no CSS. E aí, para mexer no CSS, eu vou clicar aqui no H1. Na hora que eu clicar no H1, ele muda aqui e mostra os atributos do H1. Essa parte aqui é a parte de estilo, ó, style. E aí, ele mostra aqui quais os estilos tem no momento. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mexer no estilo. Vamos mexer em vários estilos aqui. Para isso eu tenho que aumentar aqui para ver o que é que a gente vai mexer. Vocês podem observar aqui, ó, que no H1, ó, display block, isso nada tá no CSS, né? É o que ele tem como padrão. Font size, margem block start, margem block end, margem line, tamanho da fonte bold e assim por diante. Bom, esse é o H1. A gente pode fazer algumas simulações. Por exemplo, eu vou colocar o H1, eu vou colocar as letras do texto em verde. Como que eu faço isso? Eu clico aqui, ele abre um espaço, eu escrevo color e escrevo a cor que eu quero, green. Bom, green. Observe que ele imediatamente já mudou aqui. Essa ferramenta é uma ferramenta interessante porque ela serve para que a gente simule situações. Tá? Isso eu não estou alterando no editor, eu não estou alterando na minha página original. Eu vou até diminuir ela aqui. Eu estou alterando na ferramenta do desenvolvedor que permite que eu faça simulações. Eu posso aqui, por exemplo, agora, alterar a borda. Border, 2 pontos. O que eu vou colocar na borda? Vou fazer uma borda de 10 pixels. Solid. Esse solid agora, nesse momento, tornou a borda visível. E colocar essa borda em preto. Para colocar essa borda em preto, cerquilha 000000. Olha a borda em preto lá. Vou apagar o de cima, o color igual a green, não preciso dele mais. A ideia era tirar ele daqui. Tirei. Ficou só a borda agora. Observe que quando eu passo pelo texto, ele mostra o texto. Quando eu passo pela borda, ele mostra a borda. A borda em volta do H1.
Isso para mostrar para vocês que essa borda ela não aparece, mas ela existe. E ela é importante aqui. Eu posso usar essa borda. O que mais que eu posso alterar aqui? Eu posso alterar a altura do texto. Do H1, no caso. Do texto não, do H1, de um modo geral. A altura é rate, como a gente tinha visto, né? A minha pronúncia do rate deve estar meio errada. Eu quero alterar para 100 pixels. Alterei para 100 pixels. Observe que ele já mudou a altura aqui. Já ficou mais alto o H1. A borda em volta, ela se ampliou. Além disso, existe uma outra definição. Isso é o border. Existe uma outra medida aqui, que é chamada de padding. O padding, na verdade, é um espaçamento interno que fica dentro do H1. Vocês podem observar essas informações nesse quadradinho aqui. Mas antes eu vou colocar o padding aqui. Vamos criar um edit. Um edit de... Eu escrevi edit errado de novo. Edit de 90%. 90%. Observe que agora ele não ocupou a página inteira. 10% ficou de fora. Os 10% agora estão de fora aqui. Os outros 90% sobrou por título. Além disso, eu vou colocar um outro atributo aqui. Ah, que dificuldade. Deixa eu colocar mais um atributo. Não era isso. Tem um lugar exato. Aí, pronto. Agora eu vou colocar o padding. O padding é uma borda, mas é uma borda interna. É um espaçamento interno. Eu vou colocar 20 pixels nesse padding. Vê que mexeu aqui de novo. Agora, veja. Existe a margem. Eu vou passar pela margem laranja aqui. Ó. Tá vendo onde eu estou aqui? Vou passar pela margem. Ó, a margem modificou ali. Ó. Observe agora a margem em amarelo em volta. Agora eu vou passar para a borda. A borda. Olha a borda ali. Deu para ver a borda, né? Que ela está em preto na hora que eu posiciono ela aqui. Ó. O cursor aqui ela mostra a borda. Agora eu vou mostrar um espaço interno. É o padding. Agora deu para ver o padding aqui, ó, em verde. E finalmente o texto em azul. Então, olha, todos os elementos no CSS, você tem o elemento, a dimensão do elemento, a dimensão do espaço interno, a dimensão da borda e a dimensão da margem. Você pode fazer isso com qualquer elemento que estiver no seu HTML. Todos os elementos têm o próprio elemento, o espaço interno, que é chamado de padding, a borda e a margem, que é o espaço externo, vamos dizer assim. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu isso que eu mostrei para vocês? Beleza? Beleza, Marco. Beleza, então olha, aqui a gente ainda pode fazer outras alterações. Cadê o CSS? Volta CSS. Eu estava aqui no CSS e ele saiu fora. Ah, só subir aqui. Bom, olha aqui. Eu vou colocar agora uma alteração para mostrar para vocês que além disso... Nossa, como é difícil ligar uma... Eu tenho 4 margens. A margem de cima, a margem de baixo, a margem da esquerda, a margem da direita. E eu posso me referir a essas margens em separado. Margem top, margem bottom, margem left, margem right. Eu vou alterar a margem left aqui, um tracinho, claro. Left, 2 pontos. E vou colocar 40 pixels. Na hora que eu colocar o PX aqui, vai acontecer uma alteração. Ah lá. A margem, ela é espaçamento do lado de fora da borda. Agora está com 40 pixels aqui do lado de fora. Tá? Então, se eu voltar aqui na margem, ó, ela agora está maior para a esquerda
Em cima e embaixo ela está do tamanho normal. Muito bem. O que mais? Agora, se eu quero alterar todos os 4 lados ao mesmo tempo, eu escrevo só margem. Tá? A largura do banner, ele estava com 100%, né? A gente já colocou ele 100% aqui. Então nem precisa simular isso, porque já ficou com 100%. E aí, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Se eu der F5, todas essas mudanças que eu fiz aqui se perdem. Não adiantou, porque eu estou no F12 ainda. Deixa eu dar F12. Opa! Se eu der F5, perdeu tudo que eu fiz. Do F12, voltei para a página original. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente estava fazendo lá no F12, a ferramenta de desenvolvimento, era só simulação. Aquilo lá é uma forma de simular alterações que vocês queiram fazer quando vocês não quiserem mexer no código. Tá bom? Então, confirmando. Simulei aqui, o nosso banner vai ficar com largura 100%, e é isso que a gente queria fazer nesse momento aqui. E encerramos as alterações que a gente tinha para fazer na aula de hoje. Antes de eu passar para vocês, eu vou voltar aqui, vou abrir o editor, vou abrir a página, deixar do jeito que está aqui, para que vocês possam me perguntar e a gente fazer comentários a respeito do que a gente fez hoje. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês. Cadê? Onde é que eu botei isso? Espera aí. Eu botei em algum lugar. Achei. Eu queria mostrar para vocês o trabalho de hoje. Hoje é dia 27/9. A gente viu o livro Conceitos de CSS. Vocês agora estão experts, já sabem HTML, já sabem CSS também. E a atividade prática é o quê? Refazer a nossa página inicial, aquela index.html, mas agora vocês vão fazer a página index.html com um style.css junto, agregado, linkado, né? Afinal, a tag se chama link, para você ligar os dois. Nesse trabalho aqui, eu já deixei espaço para vocês anexarem 2 arquivos, o HTML e o CSS. Nesse momento, então, eu tenho que falar sobre o trabalho que vocês entregaram, que eu já corrigi hoje. Algumas pessoas, 3 pessoas especificamente, por alguma razão resolveram compactar o arquivo e colocar ele dentro do Moodle compactado. Não façam isso. Na hora que eu vou baixar o arquivo aqui, por alguma razão, o Moodle corrompe arquivos compactados. Não funciona. Então, vocês têm que colocar aqui os arquivos originais, não compactados. Então, no trabalho anterior, para quem não fez ainda, aliás, para quem já fez, eu deixei um recado lá para colocar o arquivo original, arquivo.html, tá? Porque na aula anterior, na atividade prática 7, era só a página HTML. Então, por isso tinha espaço para só um arquivo. No trabalho de hoje, que vocês ainda vão ter até o dia 3/10 para poder entregar, vocês vão entregar o arquivo HTML e o arquivo CSS. Então, já tem espaço lá para vocês fazerem upload de 2 arquivos. Então, não façam, não entreguem arquivo compactado de maneira nenhuma. Tá? Bom, dito isso, volto para vocês e aí a gente agora tem tempo para vocês perguntarem, comentarem sobre o que a gente viu hoje. Vimos bastante coisa. Vimos CSS inline, que é a forma mais ruinzinha de trabalhar com CSS. É aquela que você usa o atributo style dentro da tag. CSS usando o tag style. Você cria uma tag style lá na cabeça do HTML e coloca tudo que você quer de layout lá dentro. Também é uma forma ruinzinha de trabalhar. E vimos a forma correta, que é você ter um arquivo externo fazendo link com o HTML. Você vai ter então no seu projeto 2 arquivos por enquanto.
o index.html e o style.css. Observem que no futuro, se sua página tiver 30 arquivos HTML, todos esses vão estar linkados com apenas um style.css. Você pode até ter outros arquivos .css, mas normalmente a gente tem um só mesmo. E todas as definições de layout ficam dentro deles. Ô Marco, em relação a essa atividade nova aí, Sim. Você está esperando que a gente faça já o protótipo que a gente mandou ou é só alguma coisa para testar mesmo? Você pode optar pelas duas possibilidades. Você pode só fazer um arquivo HTML e um arquivo CSS só para testar isso que foi apresentado no livro 7, na aula de hoje, ou sugerindo para você não fazer dois trabalhos. Já vai construindo a sua página do seu projeto. Por quê? Porque a gente vai seguir nessa toada aqui até o penúltimo dia de aula. A gente agora só vai trabalhar com HTML e CSS até lá no final do curso. E se você for implementando as coisas aos poucos, quando chegar lá no final do curso, você vai estar com a página pronta. Beleza. E é claro, no último dia de aula, o trabalho final é você apresentar a página pronta. Então, vale a pena você ir fazendo modificações na página pronta já. Mesmo que ainda seja embrionário, né? Você vai só aos pouquinhos fazendo as alterações. Beleza? Certinho, obrigado. O que mais? Professor? Sim. Eu fui uma das pessoas que mandou o arquivo compactado. É só você mandar de novo, não tem problema. Como você aí vai perder... não vai perder ponto, não. Ah, tranquilo. E te perguntar, em relação ao protótipo que a gente tinha feito, a ideia que a princípio que eu tinha feito seria uma página dinâmica no caso. Como a gente vai criar apenas página estática, pode alterar o protótipo e fazer uma página diferente do que está no protótipo? Bom, aquele trabalho ele é um trabalho estanque. Você pode, a ideia era simular ali o protótipo do projeto que você vai tocar até o final do semestre. Agora, se aquele trabalho você entregou, está pronto, daquele jeito, e agora você pode tocar o projeto do jeito que você quiser. Você não precisa voltar lá atrás e mexer nele, não. Aquele trabalho está entregue, Heber. Não se preocupe. Não, sim, tranquilo. Eu não preciso seguir à risca aquele protótipo. Eu posso fazer baseado nele com algumas alterações, por exemplo. Exato. Você pode fazer alterações, inovações no seu projeto ao todo momento que você for mexer nele. Aliás, é assim que a gente trabalha, né? O protótipo acaba sendo mais uma intenção lá no início. Mais para você mostrar para o seu cliente como é que vai ser. Mas aí você não precisa seguir a risca. Eu não vou te cobrar lá na frente que a sua página final, o seu projeto final, seja igual ao protótipo, tá? Ah, beleza. Certinho. O que mais, pessoal? Lembrando que todos os trabalhos podem ser entregues até o último dia de aula. Todos os trabalhos vão valer ponto. Vocês não vão ficar sem pontuação. Porém, se entregue atrasado, eu tiro um pontinho de cada trabalho para privilegiar aqueles que entregam em dia. Não deixem acumular, por favor. E também, toda vez que você entrega o trabalho, eu coloco presença naquele dia especificamente. Então a presença, ela vem da entrega do trabalho. Outra pergunta, professor. Diga, Heber. Já pode adicionar imagem já, por enquanto, ou ainda não? Sim, pode. Já pode adicionar, porque a gente já passou por isso agora no livro 7, né? Já pode colocar as imagens do seu site todo. Aí a imagem tem que ir junto, postada no Moodle, ou apenas o arquivo do CSS? Ótima pergunta. Como eu não sei quantas imagens você vai querer colocar, eu não abri o Moodle para colocar as imagens. Mas você não precisa me entregar com a imagem. Eu vou corrigir mesmo sem imagem, porque o meu foco, por enquanto, é no código que você fez. A estrutura do código é tranquilo. Tá? Professor, e os formatos que são suportados de imagem são todos JPG, PNG, vetorial, essas coisas tudo? Você vê que lá na apostila eu coloquei os 3 principais, né? JPEG, acho que
GIF também, não sei, PNG. Eu não sei dos outros, porque eu costumo usar só PNG, eu gosto muito de PNG. Eu não chego a testar os outros, não. Se você puder fazer teste com outros formatos, eu acho que TIFF também aceita, né? TIFF também é aceito, que eu já vi páginas feitas com TIFF. Eu não sei SVG. SVG se ele usa. Se ele renderiza imagens SVG. Mas você pode testar aí. É bom que você testa. Depois, na próxima aula, você nos conta. Beleza. Muito bem. Se alguém ficou com dúvida, por favor, retorna lá no texto do livro. Dê uma revisada. Se ficar em dúvida, a aula gravada e editada vai estar à disposição. Provavelmente ainda hoje, eu acho que eu vou editar isso hoje. Vai estar disponível para vocês também. Ok? E se precisarem de mandar alguma dúvida, podem mandar para mim. Mas geralmente mandem dúvidas durante a semana, porque eu estou no computador o tempo todo durante a semana. No fim de semana eu não vou estar no computador, não. Perguntas. Comentários. Tá indo bem? O que vocês estão achando? Deixa eu ver os comentários aqui no chat. Ok, tranquilo, beleza, muito bem. Ok. Aqueles que ainda não puderam participar lendo o texto hoje, não se preocupem, o texto tem bastante ainda nas próximas aulas, eu vou continuar chamando vocês. E aqueles que chegarem aqui, que ainda não tiverem lido nada, esses vão ler bastante mesmo. Que nem o Jonathan hoje. Normal. É que eu quero que todo mundo fique mais ou menos igual, assim, né, de participação. Eu acho que seria interessante vocês darem um toque naqueles alunos que simplesmente não aparecem na minha aula. Que esses estão perdendo ponto de participação. Uma boa semana para vocês, então. Até semana que vem. Tranquilo, Marcão. Até mais, Ana. Tchau, Matheus. Até mais. Tchau, Leidirene. Tchau, João. Tchau, Tony. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, Heber.